Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Capivara Tank, um podcast promovido pela Associação de Investidores S-Angels, a maior associação do sul do Brasil. Isso aí. É isso aí, né, Ramada? É isso aí. Prazer, gente. Sou o Thiago, Ramada. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E eu começo sempre dando aquele reconhecimento ao nosso apoiador do Sebrae SC. Semana que vem, então, todo mundo lá em Floripa participando do Startup Summit. E quem não puder participar, quem não conseguiu, deu bobeira, não comprou o ingresso, pode participar online. Acessa lá o site do Startup Summit e vai poder assistir as palestras online, cara. Gratuito. As palestras que vão rolar na plenária. Então, Sebrae, valeu, aquele abraço. E aí, Thiago, com que a gente tá hoje? Quem fala hoje com a gente É que assim, ó, o sobrenome dele é um pouco complicado. Ele deu uma dica aqui, cara, muito boa. Eu achei sensacional. Não vou conseguir dissociar mais, mas... Depois a gente explica, tá, gente? Explica aí. Não, depois ele explica. Não, explica depois, senão o pessoal não vai conseguir concentrar. Vamos lá, gente. Hoje a gente trouxe aqui Rodrigo Hilsenbeck. Ele tem 33 anos. Ele cursou técnico em desenvolvimento de software pelo SEDUP. Superior em ciência da computação da FURB e pós-graduado como Master Mobile Technology pelo ICPG. Tá? Com mais de 16 anos de experiência no mercado de tecnologia, hoje o Rodrigo é CEO da Premier Soft, a empresa que ele fundou junto com um amigo dele, JP, que se encontra aqui em Blumenau e também em Santa Mônica, na Califórnia. Já é internacional, cara. E contém nos States. E tem mais de 170 colaboradores. Além disso, atualmente ele está como diretor de eventos da Ubisoft. Muito bem-vindo. Parceiro. Muito bem-vindo, hein, Rodrigão? Obrigado, acertou certinho o meu sobrenome, viu? A técnica infalível. Aí depois vamos explicar isso aí. Satisfação estar aqui hoje, pessoal. Boa, Rodrigão, seja muito bem-vindo, cara. E a gente sempre gosta de começar, não vou começar dando na canela, mas eu acho muito legal, assim, a gente conversando aqui nos bastidores, e ele chamou a atenção, né, falar na bio, fala certo ali, né, porque ele disse que cursei, né? Cursei a faculdade. Explica aí, por que cursei e não formado em... Exato, não menti, né? Tá ali, cursou a FURB. Então, eu sou formado com cursos técnicos, né, pelo SEDUP, então eu tenho formação técnica, mas eu não concluí a faculdade, né? E aí, talvez o pessoal pense, poxa, mas tá escrito ali que ele tem a pós-graduação. Sim, eu tenho a pós-graduação como aluno ouvinte. Então, eu não tenho diploma. É um negócio que eu não sabia que existia também, mas na época que eu fazia faculdade, né, eu fazia FURB, na época jovem revoltado, né, acha que sabe todo mundo, eu era desses, né. Enfim, acabei não seguindo na faculdade, acabei focando a minha energia na Premier Soft na época, então acabou, hoje entendo que foi uma decisão correta, mas... E na época, em 2012, surgiu uma turma de pós-graduação no ICPG, chamado MMT, Master Mobile Technology, que era uma turma focada em desenvolvimento mobile. Então, eu ensinava a desenvolver para iOS, Android e até o nosso clássico finado Windows Phone. Na época ele existia. Então, aprendi a desenvolver para Windows Phone. E até J2ME, uma tecnologia mais antiga de desenvolvimento mobile. Então, quando eu vi isso, me chamou muita atenção. Então, em 2012, a gente está falando aí que a Premier Soft já existia. Então, eu já tinha esse conhecimento técnico, mas eu queria me aprofundar nisso, né? Me chamou muita atenção essas cadeiras. Então, eu me inscrevi. Inclusive o João Paulo, meu sócio, também se inscreveu nisso. Então nós dois passamos por isso. Nós dois, ele também não tem faculdade, não tinha. Eu acho que ele completou esse ano a faculdade dele. Nós nos inscrevemos como aluno ouvinte. Nós fomos conversar com o coordenador. A gente falou: olha, a gente quer muito participar pelo conteúdo, mas nós não temos a formação superior. Daí ele explicou: olha, vocês podem participar como aluno ouvinte, mas vocês não vão ter o diploma no final. Eu falo, não tem problema. Diploma não é problema pra mim, né? A tua história já diz, né? Eu não tô aqui pelo papel, eu tô aqui pelo conhecimento. E também pelo networking, porque eu conheci pessoas fantásticas também na turma, né? Com certeza. E com isso eu cursei aí 2 anos dessa cadeira de pós-graduação e foi muito bom. A gente conseguiu ter experiência com professores muito renomados na época e também conseguimos expandir a rede de networking e nosso conhecimento técnico, né? Que massa. E esse processo que vocês fizeram, ele foi um processo bom para a Premiere naquela época? Tipo, vocês entenderam que... Fez diferença. Fez diferença porque, tava nascendo mobile. Tu falou do Windows Phone também, o programa Windows Phone não existe mais, né? Mas o que vocês enxergaram nesse momento ali, cara?
No começo, assim, era muito beabá mobile, né? Então a gente já tinha esse embasamento. Só rapidinho, vocês como Premiere, no início, vocês não desenvolviam para essa tecnologia? Desenvolvíamos. Você já estava com... Sim. Acho que a história da Premiere começa com o mobile, né? Isso, A gente nasceu essencialmente como software house mobile. Nós fazíamos, né, apenas mobile. Então nós programávamos para iOS, para Android e para Windows Phone. A gente nunca conseguiu vender um projeto em Windows Phone, era difícil. Mas estava no projeto lá, né, na proposta comercial. Então a gente era focado 100% em mobile. E com o crescimento da empresa e com o crescimento do porte dos projetos que a gente começou a atender, deu-se necessário o desenvolvimento também da parte de back-office para poder controlar as aplicações mobile. E com isso surgiu a necessidade de desenvolvimento web. E aí, com isso, a gente começou a expandir a stack da empresa. Natural. Naturalmente, a gente começou a ter um time de desenvolvimento web. E assim a empresa foi crescendo. E hoje, a PremierSoft é muito mais do que uma empresa que trabalha apenas com mobile, né? Nós trabalhamos com diversas tecnologias. É até uma dor nossa, uma dor boa, dependendo do ponto de vista, porque nós somos referência fortíssima em mobile. Mas nós fazemos muito mais que isso. Então, aquela coisa, né? Você é conhecido, forte por aquilo, você nasceu com aquilo. Fico feliz por isso, né? Nós somos referência muito grande em mobile, mas nós somos muito mais que isso, né? Então, a gente, em 2012, quando a gente entrou na pós, nós já desenvolvíamos, já tinha bastante conhecimento nessas tecnologias, mas claro, sempre que você vai estudar algo, você vai, né, expandir o conhecimento, ver coisa nova, trocar ideias com pessoas que também trabalham, né? A gente trocou muita ideia com os professores, principalmente, já trabalhava em algumas empresas de São Paulo, então deu para fazer um intercâmbio de informações e conhecimento bem bacana. Que massa, cara. Legal. Boa, e aí acho que você já deu uma palhinha, vamos falar um pouquinho da Premiere, que acho que é importante você também dar essa oportunidade de falar quem que é a Premiere, onde é que a Premiere atua, você já falou um pouco de mobile. Conta um pouco pra gente, cara. Perfeito. Ela nasceu como software house, né? Então a gente fazia projetos sob demanda. Então as pessoas ou as empresas chegavam com necessidades de sistemas que não existiam no mercado para atender uma necessidade específica. Nós fazíamos esse entendimento e desenvolvíamos. Inicialmente apenas mobile e depois muito mais que isso, né? Também a parte web. Dando uma acelerada aqui na timeline, a gente começou com projetos mobile, começamos a desenvolver projetos um pouco maiores na parte web também, e com isso a gente sempre teve um time mais enxuto, aí, com volta de 15 pessoas, 16 pessoas, uma software house, né? Uma software house enxuta. E ali por volta de 2019, 2020, nós começamos a atuar num outro campo, que é o campo de alocação, né? Staff Augmentation, Outsourcing, tem vários nomes, né? E com isso a gente mudou bastante o nosso modelo de negócio. Então, a gente foi de 17 pessoas em janeiro de 2020 para 170 hoje, né? Que a gente está falando de agosto de 17 para 170. 10 vezes? Isso aí. Caramba, em 3 anos, nem 3 anos. Isso, e a gente está falando que esse ano foi um ano meio difícil para o mercado como um todo, a gente continuou crescendo, mas não deu aquela rampagem que a gente estava tendo antes, então continuamos crescendo, mas uma velocidade um pouco menor, né? Então foi um crescimento bastante abrupto, mas justamente porque a gente começou a fazer um modelo de negócio escalonável, né, que é a alocação de profissionais. E a alocação de profissionais foi um mercado que a gente viu uma oportunidade muito interessante, porque nós tínhamos já 8, 9 anos de empresa, de tecnologia, e como tanto eu quanto meu sócio éramos programadores, somos programadores, né? Uma vez programador, sempre programador, nós respirávamos tecnologia muito forte, então nosso DNA tecnológico é muito forte, e com isso a gente compôs um time técnico muito forte. Legal. E, consequentemente, também nós conhecíamos pessoas nos arredores também que eram referências técnicas. Então, quando era necessário compor um time de tecnologia para um cliente, para locação, nós tínhamos vários nomes bons e referências que nós conseguíamos... Virou uma fortaleza, né? Virou uma fortaleza muito grande, né? Então, a gente viu um modelo, um timing perfeito para a gente conseguir apostar nisso. Então, eu acho que isso faz parte do sucesso aí dessa rampagem, né? E aí, com esse desenvolvimento de alocações, a gente começou a crescer a empresa como um todo. Com isso, a gente teve vários desafios de crescimento, né? A questão de estruturação de lideranças, né? Imagina, 17 pessoas. Sim, 10 vezes mais em 3 anos.
em janeiro de 2020, eu fazia o financeiro, eu fazia a contratação, eu fazia a gestão dos projetos. Eu só não programava, mas que já tinha me afastado um pouco da programação. Mas se fosse necessário, eu iria programar também. Então eu fazia toda essa parte administrativa e também, né, na medida do possível, da parte estratégica também da empresa. Então, com esse crescimento, a gente teve que buscar lideranças para a gente compor, cuidar dessa parte de governança da empresa mesmo, né? Então, o ano passado e esse ano principalmente depois de março aí, a gente começou a fazer, botar pessoas certas ali nas cadeiras corretas para a gente começar a estruturar a empresa, para a gente conseguir realmente ter uma empresa com uma estrutura sólida para a gente conseguir alavancar esse crescimento. E também, falando de PremierSoft 2023 agora, né, não só a alocação puramente dita, né, hora homem, como é comum no mercado, também o que a gente chama de Squad at Your Service, que é basicamente a gente montar uma squad de profissionais, uma squad é um time, né, de profissionais multidisciplinares que vão atuar dentro da PremierSoft para um cliente específico. E para essa atuação, existe um ponto de contato, 1 ou 2 pontos de contato com o cliente. Geralmente um gerente de projeto ou um tech lead. Qual que é a vantagem disso? O cliente não precisa ter esse overhead de gestão do time. Legal. Toda a demanda vai ser passada para esses pontos de contatos que vão trazer para a gestão interna da PremierSoft, né? Então, isso é muito bom para empresas que não são de tecnologia, por exemplo. Porque a alocação ela é muito boa para você crescer o seu time técnico, para dar vazão em backlog, para fazer, para você e realmente... situações temporárias também, né? Muitas vezes temporárias, porque a alocação você tem essa flexibilidade. Você quer alocar 6 meses, você pode desalocar depois, faz parte do negócio, né? Então, a gente também está com esse movimento novo de Squad at Your Service, então a gente está aí crescendo e se estruturando como empresa, né? Show. E como a gente sempre fala de investimento aqui, né, cara? Fica a dúvida, como é que vocês cresceram 10 vezes? Foi com um investidor? Como é que foi? Não, nós somos 100% bootstrap. Caraca. Sou eu e o meu sócio hoje. A gente fez operações financeiras, né? A gente fez operações financeiras que, felizmente, a gente conseguiu já resolvê-las. E também com estratégias de não ficar rico agora, né? Investir na empresa. Então a gente está realmente reinvestindo tudo que a gente está conquistando para a gente conseguir crescer. E lá na frente, legal. Aí sim, a gente vai para o Caribe, né? Boa. Já estão em Santa Mônica. Já estão em Santa Mônica. Trabalho. Boa. Como é que foi essa operação para montar lá, cara? A decisão também, né? De por que lá, sabe? Sim, é legal. Por que Santa Mônica, né? A maior parte dos nossos clientes está naquela região, né? Então foi situacional, mas somado a isso também é uma região muito boa, né? A região aí de LA é muito próxima de São Francisco, então é uma região que respira tecnologia. Então tem muita oportunidade lá, né? Tudo que acontece de tecnologia tá sendo fomentado lá. E a nossa estratégia foi a seguinte: eu cuido da operação do Brasil, o João Paulo, meu sócio, dá um jeito de tocar a operação lá fora. Então ele voltou recentemente para cá agora, que ele está fazendo o upgrade do visto dele, para voltar ano que vem lá, dando tudo certo em definitivo, para a gente conseguir estabelecer de vez a nossa operação lá fora. E estando lá, a gente conseguiu triplicar a nossa operação no nosso cliente, um dos nossos clientes americanos. Caramba, a proximidade faz diferença, né? Faz toda a diferença, porque nós estávamos no mesmo prédio, né, estrategicamente, no mesmo prédio do nosso cliente. Ah, sim. Sobe lá, desce aqui. Essa proximidade, ela faz toda a diferença. Não, nem sobe lá, bater na porta, opa, tem 2 Dev Flutter aí? Tem. Assim. E aí, a operação de lá, vocês tiveram que, cara, contratar gente, porque foi só o JP pra lá, mas vocês tiveram que contratar gente, tudo lá? Levaram mais algumas pessoas daqui de... Não, o objetivo principal lá é fomentar a operação comercial, né? A gente vai fomentar a operação comercial. Faz mais sentido. Porque a gente tem a premissa de que americano vende para americano. Né? Uma vez que a gente consegue abrir a porta do cliente, a gente consegue mostrar nossa excelência técnica. Mas para conseguir fazer essa abertura, ela é um pouco mais morosa, né? Então, a missão do João Paulo, além de trabalhar nos clientes que a gente já está e abrir outras portas, é também conseguir estruturar um time comercial. E essa é a missão que ele vai ter agora na segunda jornada dele que ele vai ter nos Estados Unidos. O que a gente faz aqui, e a gente fez mês passado, retrasado, foi levar o nosso time que atua para o cliente para fazer uma imersão nos Estados Unidos. Então, alguns dos nossos profissionais... os que atuam para eles lá. Isso, porque os profissionais são aqui de Blumenau. E eles, no Brasil, né? Tem alguns que são remotos. Eles atuam para o cliente americano, né? Através da PremierSoft. Então, nós fizemos
excursão, né? Uma jornada Claro. de imersão para levar o cliente lá. Uma missão. Uma missão, isso é uma missão. Uma missão para levar as pessoas para conhecerem o cliente, conhecerem os Estados Unidos. Ficaram lá 1 semana e meia, 2 semanas, para poder conhecer a operação, para ter essa proximidade, para, né, conhecer a pessoa que ele conversa todo dia lá pelo Zoom. Faz toda a pelo diferença Teams. isso, cara. Além de também dar uma puta de uma motivação para quem trabalha, né? Upgrade pra galera, né? Isso faz muita parte da nossa estratégia de internacionalização, tá? Nós estamos com a base hoje em Santa Mônica, Estados Unidos, porque nós queremos estar em todos os continentes. Esse é o nosso objetivo. Em 10 anos... Estão jogando War. Conquistar todos os continentes. Mas de forma, né? Em 2033 está em todos os continentes. Então nós estamos falando de ter uma base na Ásia, uma base na Europa, uma base na Oceania. Para quê? Para ganhar em moeda forte, sim, claro, mas também para eu poder possibilitar a imersão dos meus colaboradores, todos os meus heroes, que é como a gente chama os nossos colaboradores da Premier Soft. O cara que quer passar um tempo na Itália, por exemplo, a gente sabe que dado momento o profissional sênior ele vai querer respirar áreas internacionais. E é importante, né? É importante. Pessoas, né? Esse cara não vai precisar sair da Premier Soft. Vem com a gente, né? A gente vai levar, a gente vai ajudar no processo de visto, no processo de toda a adequação do cara poder ficar um tempo lá fora, atuando no nosso cliente internacional. E depois de dar o tempo do visto, o cara pode voltar para cá, ficar um tempo no Brasil. Cara, agora eu quero ir para os Estados Unidos. Tudo certo, cara. Vamos lá. Fizemos um processo de mudança de cliente, atua em outro cliente. Então a gente quer criar esse senso de globalismo, né, dentro da própria empresa, sem precisar sair da empresa. Nomadismo, globalismo é um nome feio, né? Nomadismo, isso aí. Que legal, que bacana, olha só, interessante. Porque isso é uma... querendo ou não, isso é uma dificuldade, né, hoje, né, para retenção de talentos, né? A gente tem visto aí... Agora até diminuiu, né, porque o layoffs mundo afora, né? Mas teve uma época que teve uma debandada muito grande de gente querendo... eu quero ter a experiência de trabalhar para uma empresa gringa, né? Essa parte, esse tema de layoff é polêmico, né? Mas teve sim esse tema forte. E a gente fica feliz que, claro, a parte de turnover sempre vai existir nas empresas, né? Mas na Premier Soft, felizmente, ela é bem baixa. A gente até estava fazendo um levantamento. Uma pessoa que trabalha com a gente, a Maísa, ela está indo agora... Ela foi ontem para os Estados Unidos participar da Exchange, que é um evento lá nos Estados Unidos, para vender a Premier Soft, né? Que nós estamos agora com parceria com alguns VCs lá fora. Isso é até legal a gente falar. Nós estamos participando com o Code Dojo, que nós estamos como parceiro de VC deles. Então, eles têm todas as empresas de tecnologia, nós somos o braço de tecnologia deles. Então, a gente está com essa parceria forte com esses VCs e a gente quer expandir essa parceria lá fora. Então, essa é uma estratégia legal. Que legal. E a gente estava levantando esse número de turnover, que é um diferencial bacana nosso. Nós temos uma taxa de turnover de 2,5%. E a média de mercado americana é 47%. Cara. Então, isso é um negócio bacana. E isso é muito bacana porque tu mantém o conhecimento dentro de casa. Então, é um diferencial de mercado grande, pensando na visão do cliente. E pensando na visão do colaborador é muito bom, porque tu tem toda a gestão do conhecimento ali dentro, né? Que massa. Esses 2% é mensal ou anual? Esse é o mensal. O anual tá em 4,6, eu acho. Caramba. Assim mesmo é baixo. É baixo. É bem baixo, realmente. Tem muita empresa de tecnologia no Brasil falando de 12% a 15%. E até porque falou do... Quer ter experiência fora, né? O Dev. Tem muita não empresas que já existem, mas novas empresas existindo para fazer esse profissional que está no Brasil, ajudar esse profissional que está no Brasil a ir para fora. Sabe? Com esse contexto assim, cara, você pode ganhar mais dinheiro lá, enfim, né? E a estratégia para a pessoa é ótima, porque, poxa, ela vai ter essa experiência, vai querer. Só que daí como é que a gente retém isso aqui, no Brasil? Porque não tem como competir realmente, assim, a gente não consegue. Não, fica aqui que aqui é legal. Por remuneração, né? Não tem o que fazer. E a estratégia que vocês estão montando, cara, ela dá na cabeça disso, sabe? Não, você não precisa ir pra lá, você vem com a gente pra lá. Exato. Inclusive, o intuito de vocês terem isso é tipo, vamos supor aqui que a gente tem uma margem que a galera quer mais ir, sei lá, pra África do Sul. Então pode ser um posicionamento que a gente precisa ir de first, assim, né? Vamos pensar primeiro, porque tem uma galera querendo ir lá, então a gente faz esse movimento para ajudar essa galera a ir para lá. Sim, tu consegue compor uma equação ali que faça sentido para todo mundo, né? Isso, exato. Exato. Porque vai ter o profissional que vai querer puramente o dinheiro, vai ter, e tá tudo certo. Esse cara vai ter que ir para fora, tá? Sendo bem sincero. Esse cara vai para fora, vai lá ganhar dinheiro lá em dólar, lá fora, tudo certo. Mas o cara que quer
ter o amparato da empresa por trás, a qualidade de vida, o foco tecnológico de crescimento de carreira e ainda por cima ser bem remunerado, é isso que a gente está estruturando para poder fornecer para a pessoa. Esse cara vai, mas ele vai voltar. E aí ele precisa ter boas opções para ele voltar. Exato. Entende? Porque quando ele quiser voltar do país, eu já vi vários que foram e falaram, bom, eu quero voltar. Mas ele não quer voltar para a realidade do Brasil, né? De remuneração do Brasil, porque ele vai dropar, né? De 4, 5 vezes, né? Vai. É isso aí. Mas se ele puder achar uma empresa, né? Que tá no Brasil, porque ele volta, porque saudade da terra é diferente a cultura, né? Ele quer voltar a viver nossa cultura. Tem que trabalhar em empresas que tenham projetos internacionais que possam lhe trazer uma remuneração ou manter o melhor de lá de fora, né? Exato. E essa parte de cultura que tu trouxe é interessante, Amada, porque não todos, mas geralmente a cultura americana é uma cultura bastante direta, digamos assim. Sim, muito. O brasileiro, ele é muito humano. Então, eu não entreguei porque, um exemplo hipotético aqui, tá? Meu cachorrinho morreu. Pô, cara, né? Que coisa e tal. O brasileiro tem isso. O americano, no geral, cara, dane-se, né? Ele não vai falar isso, mas não importa, cadê o resultado? Basicamente assim. Verdade. Então, a gente tem que preparar os nossos profissionais para lidar com isso. Então, não é qualquer um que consegue trabalhar com isso. E mais do que isso, nós temos que, através da estrutura da empresa, fornecer uma camada de firewall que a gente consiga ter uma pessoa para fazer a gestão dessa comunicação, para poder fazer essa gestão cultural, sabe? Isso eu estou te falando como Estados Unidos, né? Imagino que em outros países, em outros continentes, tenham outros desafios diferentes que nós ainda não conhecemos, né? Cara, é muito verdade isso, que eu trabalhei em projetos internacionais e quando eu comecei a trabalhar com os americanos, eu senti isso. E aí eu falei, cara, beleza, entendi muito rápido como funcionavam as coisas. Eu falei, cara, é assim, assim, assado, e sempre consegui trabalhar muito bem. E aí eu fazia parte a gente representava uma empresa americana aqui no Brasil, né? E aí eles também tinham um projeto na África do Sul. E o VP falava, cara, não tá funcionando com o parceiro lá. O parceiro tentava, e a diferença cultural do sul-africano com o americano, o sul-africano agia mais parecido com o brasileiro. Não, porque assim, tentava, não tem que entender o cliente. O americano falou, não, cara, eles não fizeram a parte deles. Tipo, tipo isso, essa né? coisa, né? É binário. E tá aqui o cronograma, que a gente falou que a gente vai entregar, e não sei o quê. Aí ele falou, bom, beleza, vamos fazer o seguinte. Me chamaram, falou, pega o Ramada lá no Brasil, põe ele lá, ele vai fazer essa ponte pra gente. Isso. Eu fui lá pra fazer a ponte, porque cara, o que você disser, Ramada, a gente vai acreditar. Porque no nosso parceiro foi assim, a gente já não sabe mais se ele tá do nosso lado ou do lado do cliente, né? Mas é aquela coisa do cara, tá defendendo o cliente, né? Tem que defender, pô, cara, tenta entender o lado do cliente. Daí eu chegava e falava, não, cara, tá certo, o time fez cagada. Nosso time fez cagada e eu vou arrumar. Mas tá assim, assim, assado. Aí, meu Deus, eu arrumei uma briga com o gerente de projeto americano. Como assim nosso time você vai falar? Eu falei, cara, mas a gente fez. A gente fez, a gente tem que arrumar. Aí, depois o VP falou, não, mas tá certo. Se a gente fez, a gente vai arrumar. Agora, não pode ficar falando que não fez. Aí o pragmatismo jogou a favor também, né? Mas tem que saber ter essa leitura e saber como jogar mesmo, cara. É muito foda. Imagino, nunca trabalhei com um europeu direto assim, mas também deve ter outras. A gente teve algumas experiências globais, né? Um dos nossos clientes é o World Bank, então é um cliente global, mas a gente já teve algumas experiências com algumas pessoas da Europa e tende a ser similar. O brasileiro, eu sempre falo que o brasileiro tem muito essa malemolência, né? Muito caliente, que a gente fala, mas é permissivo às vezes, né? E falando ainda de cultura de Brasil, na percepção externa do Brasil, é muito interessante como o profissional brasileiro é bem visto lá fora. Porque falando na área de tecnologia. Falando de área de tecnologia, o desenvolvedor no geral, né? Geralmente, o desenvolvedor americano, ele é muito bom, é excelente, mas ele segue a trilha padrão. Se ele se confronta com um problema que a literatura não tem uma solução, ele diz, olha, não tem resolução. É problema do framework. É problema do framework. Por exemplo, o brasileiro, a gente é acostumado a resolver 10 problemas por dia. A gente faz assim, ó, a gente dá um jeito, a gente resolve, né? Então, isso tem sido um argumento competitivo muito forte nosso lá fora, né? O nosso profissional, especialmente falando aí, né, de PremirSoft, que a gente tem todo o hub de conhecimento, a questão de proximidade de fuso horário. Nós temos o que nós chamamos de nearshore
staff augmentation, porque enquanto algumas empresas dos Estados Unidos estão acostumadas a trabalhar com a Ásia, que tem a Índia tem um fuso horário muito diferente. Muito louco. A gente tem aqui 3 horas, 2 horas de diferença, então a gente consegue estar em cerimônias no momento parecido. Nós temos a questão de, querendo ou não, preço competitivo, porque o preço do profissional americano de tecnologia lá fora é muito alto, das empresas lá fora são muito altos. Então nós temos um profissional extremamente bom e versátil, nós temos proximidade de fuso horário, nós temos profissional e o preço, né? Então, cara, não tem por que a gente não ter sucesso lá fora, né? O nossa maior barreira ainda é um pouco esse estigma, tem a língua, que eu quero falar sobre isso, e o estigma um pouco do, cara, é um brasileiro me vendendo. Isso a gente está superando. Mas isso você vai ter em vários países, tá, cara? Eu acho que tem essa cultura de que eu compro de local. Isso, né? Eu tive no México, as coisas só andaram no México, no projeto internacional, as coisas só andaram no México quando a gente pôs alguém mexicano no meio pra estar lá no dia a dia. Sim. Sabe? É impressionante como isso mudou tudo. E a gente percebe isso até no Brasil, sabia? Se for vender no Rio de Janeiro, por exemplo, se tu tem um carioca vendendo para um carioca, cara, é outra coisa. Rio Grande do Sul, um gaúcho indo para um gaúcho, é outra coisa. É menos, claro, mas tem diferença. É porque a gente até consegue fazer mais fácil a leitura do que uma outra cultura, um outro país, né? Mas faz total sentido isso, né? Logicamente falando. Sim. Se for pensar, é questão de eu confiar nesse processo de venda, né? Eu como cliente comprando alguma coisa, né? Pô, se eu vou falar com alguém aqui que é do bairro, enfim, é muito mais fácil que eu tenho com quem reclamar aqui perto também, né? Tem tudo isso, garantia, essas coisas do tipo. Tem onde bater, né? Exato. Faz sentido. E a questão da língua, cara, é engraçado que quando nós vamos contratar um profissional para uma oportunidade externa, é incrível que o mais difícil é conseguir o inglês adequado, cara. A gente recentemente, semana passada, a gente achou um profissional, a gente tá com uma vaga de desenvolvedor back-end aberto. Cara, ele tinha os requisitos técnicos assim, mais um dos melhores caras que a gente já entrevistou tecnicamente. Coisa linda. Só que o inglês dá a pena. Dá a vontade de contratar um tradutor pra botar junto com o cara nas deles, sabe? Só que não tem como, cara, é uma vaga pra tech lead. Então tinha o que fazer, sabe? Ele não tem como esconder isso, Não tem como, cara. E dá uma dó no coração, cara. Então por isso também que a gente tem curso de inglês na empresa, para capacitar. Nós temos curso de inglês para as pessoas de forma gratuita. Vira um pré-requisito. É uma demanda para vocês, né? Demanda, tem que né? atuar. Vira um problema, né? Não tem no mercado, precisa absorver. Exato. E como a nossa estratégia é essa de expandir para o globo, cara, inglês é pré-requisito. Então nós temos que preparar nossos profissionais, mesmo que por horas todos estejam trabalhando em clientes brasileiros, ter essa flexibilidade de ter o inglês para poder ter essa transição entre clientes é muito importante para uma empresa de consultoria de TI, né? Mas qual o nível que precisa ter, cara? Porque assim, boa. Porque tem pessoas que... Aquela história, não, eu sei ouvir, mas não consigo falar, né? Como é que é o nível, assim? Cara, consigo ler, não consigo escrever. Não, tem que saber se comunicar bem, né? Não precisa ser fluente. Eu acho que a tradução básica seria avançado, né? Seria, será um C1, B2, se a gente for fazer um paralelo, não sei bem dizer qual que seria. Né? Exato, eu não sei qual que seria o equivalente, mas tem que conseguir conversar e conseguir explicar o problema, entender a solução a nível técnico, né? Porque às vezes, naturalmente, você vai ser muito mais inteligente falando na sua língua nativa, é esperado, né? Do que numa língua secundária. Mas você tem que conseguir se comunicar bem com o problema, saber comunicar bem a solução e conseguir entender isso do cliente. E é aí que pega, porque a maioria das pessoas, os programadores por si só, eles têm um conhecimento técnico de leitura, né? E muitas vezes até de ouvido, né? Eles conseguem ouvir, conseguem entender. Podcast, legal. Mas na hora de falar, é difícil, né? Montar a frase, né? Porque daí tem o passado, o presente, eu tenho que... Esse é até um estágio anterior, né? Mesmo com isso superado, você conseguir conversar, né? Falar é difícil. E eu acho que muito, talvez pela forma, pelo não usar, né? Porque o cara tá sempre ouvindo, né? Sempre ouvindo. Agora, falando é difícil, porque né? construir a frase, construir a sentença, né? É mais difícil do que você traduzir. Cara, entende? Como é que... Assim, eu trabalhei para Dublin já, tá? Na Europa. Mas remoto também. E no nosso time, tinha um indiano, cara. Nossa! E assim, de verdade, de coração, eu não consigo entender indiano. Tá? You don't understand what I'm saying? What are you saying? What are you saying, bro?
Como é que esses caras conseguem, entende? Né? Alright. Com sotaque, o sotaque, o accent tão grande com Sim. relação a nosso, entende? É difícil. É um pouco, eu acho que eles não têm vergonha de falar. Eu acho que o brasileiro, tem ele tem isso. vergonha de falar com Ser com julgado, sotaque, né? ser julgado. Cara, a gente fala com sotaque, cara. Todo mundo vai falar com sotaque. Todo mundo vai. Uns mais, outros menos. Só que tem que falar com um certo nível de clareza, né? De entendimento. Entendimento. E, assim, tem alguns que são difíceis, né? De entender mesmo. E, cara, tanto é que, novamente, né? Não generalizando, mas... Não generalizando, mas no geral, o profissional indiano de outsourcing, ele não é tão bem visto. É extremamente barato. Lá, falando dos Estados Unidos, é extremamente barato. Mas ele é muito executador de código, sabe? Tem que mastigar muito o que tem que ser feito. Já testei. Já testei também e é bem isso. Quer pegar barato, pagar barato e não ter problema? Fala assim, ó, pega esse código, converte ele para outra linguagem. Exato. Aí o cara fala, ele vai pegar o sistema rodando, ele sabe a entrada e a saída, você não tem que especificar muito. Isso. Você fala, ó, só cuida, ou você dá uma tela desenhada, um Figma bem lá. escrito, né? Isso, ó, cara, esse. Entendi. Isso sai, só que o tempo que você gasta produzindo tem que fazer compensar, né? No final. E esse é um outro diferencial do brasileiro, né? A gente tem essa parte, né, de interpretação no geral, melhor. No geral, né? Falando como geral. Eu acho que eles, de novo, né? A cultura indiana, né? Cara, ok, é pra fazer isso? Me dá aqui, eu faço. Eles trabalham com como se fosse uma fábrica mesmo, né? Uhum. E é um conceito mais de fábrica. E o brasileiro tá cada vez mais... A gente sempre quer se envolver mais, né? Quer entender um pouco mais, quer se envolver para poder dar a solução, essa criatividade e flexibilidade brasileira é sempre muito bem vista mesmo. Sim, entender o motivo, né? Por que está construindo aquilo? Qual que é o objetivo? A gente não é simplesmente executor, né? No geral. Hoje o mercado de vocês, óbvio, né? O Premier Software começou lá como código mesmo, programador. Mas quando a gente fala que vocês estão internacionalizando e ofertando isso para o mundo global, qual que é o maior colaborador, o maior cargo que é procurado? É dev mesmo ainda ou a gente tem hoje já? Porque hoje existe um monte de coisa, né, cara? Sim. Nós temos várias cadeiras, né? Nós temos analista de qualidade, nós temos muito, o famoso QA. Nós temos, eu não vou saber o número de cabeça aqui, mas sei lá, 25, 30. Nós temos bastante QA. Nós temos PO, nós temos designer. Se eu esquecer algum colaborador vai ficar chateado comigo, né? Pô, cadeira, esqueceu de mim. Nós temos várias cadeiras, né? Mas, assim, o mais requisitado ainda é o desenvolvedor, sabe? É o desenvolvedor. E aí, falando em tecnologia especificamente, aí a gente tem das mais variadas, né? Mas se eu fosse elencar as que mais estão sendo, que nós mais temos dentro de casa hoje, o .NET é muito forte. Nós temos bastante .NET. PLSQL, um negócio curioso, uma tecnologia mais antiga. Então vamos candidatar. PLSQL eu dominava, cara. Dominava. O pessoal mais jovem, assim como o Ramada, domina bastante. Dominava o PLSQL, cara. Era meu forte. PLSQL a gente tem. Nós temos também bastante JavaScript, né? De JavaScript a gente está falando aqui de Node, está falando de React.js, está falando até de React Native, né? Que para mobile nós temos também. Claro, nós temos aqui o mobile nativo, né? Que é a nossa raiz. Na época era Objective-C e Java, né? Quando a gente começou. Hoje a gente está falando de Kotlin e Swift, né? Que são as novas linguagens. E nós temos muito forte, que é uma tendência muito grande. Inclusive, nós estivemos no Gartner esse ano, e o Gartner também fala que isso é tendência muito forte, que é o Flutter. Sim. Para desenvolvimento mobile. Isso é a tecnologia híbrida que era muito mal vista no passado e era ruim mesmo. Era ruim mesmo. Concordo contigo. Eu sou programador, eu posso falar. Para desenvolvimento mobile. Difícil, né? No passado era ruim, era bem ruim. Mas, assim, o React Native, né, tem sua aplicação, funciona. Agora, o Flutter, ele tá vindo muito bem, tá fazendo um bom trabalho. Então, a tendência é realmente ganhar muito mercado. Existem aplicações, claro, né? Existem aplicativos que tem que sim ser... Aqui é o programador falando, né? É o programador falando. Tem que sim ser nativo, não faz sentido fazer em Flutter, mas existem aplicações que tu vai fazer em Flutter. Tu receber um JSON no servidor e montar uma tela, tu faz isso em Flutter, não faz sentido. Fazer só input e output, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E a coisa do... A gente sabe que tem gap de mão de obra, déficit, né, de mão de obra, né? E não faz sentido você ter que continuar fazendo desenvolvimento muito específico, né? Então, por isso que eu acho que o Flutter e o Google viu isso lá atrás, né? De, cara, eu preciso da produtividade para os meus devs também, trazer produtividade
Que esse é o grande tchan das ferramentas híbridas, né? Produtividade, né? Exato, velocidade de feature, né? Porque geralmente startup e até empresas grandes querem, né? Funcionalidades, velocidade de desenvolvimento. Isso, velocidade de desenvolvimento todo mundo quer. O perigo é você ter uma aplicação muito complexa, com várias libs terceiras, por exemplo. Aí fica na mão desses caras. Exato. Cara, você vai acabar... Qual que é a magia do vendedor do Flutter aqui, que às vezes acontece que é perigoso? Vender a ideia de que você vai ter um programador só. Não, essa é mentira, tá? No Flutter. No nativo é possível. Aliás, é possível se tu programar nativo dentro do Flutter. Tu vai precisar só de um programador Flutter. Depende o que tu quer fazer. Talvez tu vai precisar de um programador Flutter, de um programador Android e de um programador iOS. Tu vai ter que fazer os puxadinhos ali para fazer o nativo. Então tem que tomar cuidado e tem que entender cada situação é uma situação. Por isso eu já caí nessa, tá? Eu falei, vamos fazer em Flutter que a gente só vai precisar de um. Precisou de 3. Aí cheguei, tá, beleza, começou a fazer. Tá aí, agora, como é que faz? Não funciona, não compila pra... Cara, no começo, pra né, Apple. o Rodrigo falou no começo, a gente fez também um projetinho de beta teste, um POCzinho, e logo, eu não lembro quando ano que lançou, mas foi final do ano, assim, novembro, beta do Flutter. Cara, a gente, vamos testar esse negócio aí. Cara, aí rodou na máquina do programador. Vai jogar isso pra loja. O aplicativo não vai. Não compilava. E é isso aí, cara. Era brabo o negócio. A gente também falou, cara, vamos fazer. Não era uma POC também, né? Então, vamos fazer. Então, fizemos no Flutter tudo. Compilamos pra Android, foi. Aí, porque o desenvolvedor já conhecia de Java, então ele pegava o Kotlin e fazia uma adaptação e ver o que tava dando de erro na compilação do Kotlin. E foi fácil, né, pra ele. Mas na hora que chegou no Swift, tipo, não sei, daí tinha que chamar um dev iOS, ele criou, e era muito mais eu não vou lembrar direito, mas não era nem sobre o código em si, mas era para poder passar para compilação para ir para a loja. Faltava alguma coisa que a loja exigia. Que dava um warning lá que não podia entrar aplicativo assim, né? Talvez problema de performance, segurança, ou que poderia afetar o dispositivo, né? Sim. Tecnologia é uma ferramenta, né? A gente tem que entender qual que é a melhor para atender a dor do cliente, né? Então não existe bala de prata. Então pode ser o Flutter, pode ser o Kotlin, pode ser o Swift, pode ser o .NET, pode ser até Java, né? A questão é o que vai atender melhor precisa, né? A necessidade, exatamente. Rodrigão, tu falou sobre esse gancho aí do Flutter, que é óbvio que toda startup, empresa quer agilidade, eficiência lá. Tu entende que isso a gente pode encontrar. É óbvio que isso vem melhorando com o tempo, né, tecnologia, mas a gente consegue encontrar uma melhor eficiência no futuro com essas tecnologias que estão vindo, principalmente talvez inteligência artificial, uma coisa do tipo, para a velocidade do desenvolvedor, sabe? Porque assim, na minha época também, cara, eu programei COBOL lá na HBC, entende? E assim, tu ia criar um método, uma variável, eram umas 2 linhas para fazer isso. Hoje em dia, tu aperta um botão e cria automático, entende? Sim. Eu acho que cada vez mais a gente vai gastar menos energia e tempo em coisas repetitivas e vai conseguir focar mais em estratégia, sabe? Em criatividade. Então, sim, é assustador sempre, né? Todo mundo se assusta com inteligência artificial, né? Quem não conhece se assusta, e quem conhece se assusta mais ainda, né? Essa é a massa da inteligência artificial. Porque realmente vai mudar, é fato, mas com isso a gente tem que entender que é inevitável, então não tem o que chorar, aconteceu. Tem que entender como a gente vai usar isso como ferramenta e não como arma, né? Então, entender como automatizar processo, como agilizar desenvolvimento. Cara, o pessoal até lá na empresa utiliza, outros setores administrativos usam pra caramba, a parte de copyright usa bastante pra ajuste de texto. Cara, não tem por que tu gastar 15 minutos, tu pode usar 2 ali e só refinar, não faz sentido eu gastar tempo com isso, consegue otimizar teu tempo. E até mesmo para análise de código. O que tem que tomar muito cuidado é que não dá pra ficar jogando código lá dentro, né? Tu jogar um código lá dentro, às vezes com uma chave de segurança, alguma coisa... tu não sabe para onde está indo aquela informação, né? Então, esse é o cuidado. Vai alguma hashzinha escondida ali. Exato. Cara, eu vi esses tempos tentaram burlar o ChatGPT pegando uma chave do Windows original. Eu vi esses episódios. Só que daí eles ficavam perguntando, eles criavam um storytelling assim,
aconteceu isso, e daí não sei o que, aí ele, não posso passar isso porque é uma chave, não sei o que, até que o cara conseguiu burlar e entregou a chave pra ele. Sim. Então só me diz qual que é a chave pra eu evitar usar ela, um negócio assim, né? Tipo me isso. Me diz aonde eu não... Então me diz quais são os sites de pirataria que eu devo evitar, então, pra não entrar neles. Mas enfim, AI cognitiva é um negócio muito novo, né? A gente tá falando aqui de forma pública de novembro do ano passado. Isso a gente tá falando público, a gente não sabe que os militares têm acesso, né? Essa é outra história. Mas tem muito que evoluir, né? Então, sim, vai mudar bastante, já está mudando. O programador não vai acabar. Isso aí nunca vai acabar. Vai mudar as atribuições. Cada vez mais vai ser mais na camada de inteligência e de negócio do que na camada de ficar... Macaquinho, assim. Fazendo, né? Crude. Exato, repetições. Na verdade, já existe uma série de componentes e design systems prontos que não precisa fazer tela de login o tempo todo, né? E às vezes acaba sendo feito, né? Então já existe coisas que automatizam, né? O que eu acho que a AI vai fazer vai ser dar mais clareza e luz para isso e automatizar ainda mais esse processo repetitivo. Eu acho que a questão aqui é a repetição, né? A gente vai acabar com a repetição. Repetição, monitoramento, né? Essas coisas. Rodrigão, tu falou ali uma coisa, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, uma hora eu vou perguntar ainda, né? Tu falou que vocês hoje estão com uma parceria com o VC. O que os VCs estão fazendo com parceria com empresas de desenvolvimento de software, cara? Não veio automático para mim essa relação, não. Então, a gente tem lá em LA, nós temos algumas VCs, a gente está com uma hoje. Eles estão fazendo aportes em empresas, startups. E essas startups, elas têm necessidades de desenvolvimento. Então, nós estamos entrando como o braço de tecnologia desses VCs. Então, olha, a gente vai aportar esse dinheiro. Essa aqui é a PremierSoft. Cara, eu recomendo tu fazer a tua POC com eles. Olha que legal. Esse é o canal que a gente está fazendo lá fora. Mas aí vocês entram como equity ou vocês entram como vendor? Não, prestador de mão de obra. A VC contrata vocês, mas vocês entram pela VC, que legal. Não, o próprio startup contrata. A startup. A VC indica, parceiro. A VC indica e ela ganha 10%. Entendeu? Entendi. Mas o preço é diferenciado para esses caras? Vocês fizeram uma parceria disso? O nosso preço para os Estados Unidos em si, ele já é competitivo por si só para os Estados Unidos. Pra gente, é uma estratégia de penetração de mercado mesmo, né? Então, o nosso preço, tanto de alocação quanto de projetos nos Estados Unidos, para o mercado americano, ele é um preço bastante competitivo. Como estratégia de penetração mesmo. Daí já vai nessa... Exato. E a ideia é expandir essa estratégia de participação. Inclusive, como eu falei ali, né, a Maíse que está indo lá, apresentar para uma série de vendors nesse exchange para expandir essa estratégia. Para a gente conseguir ter vários vendors com essa estratégia de indicar a PremierSoft e ter esse revenue stream. Faz todo sentido, né? Porque esses caras que estão investindo e sempre quando investe... Eu vou investir, sempre aquela receitinha, a gente, na SE a gente vê isso, né? Vou investir parte na marketing, grande parte em tecnologia. Usuário parte. E aí fala, como é que você vai resolver esse problema se é difícil contratar? Toma aqui um parceiro que é mais em conta. Mesmo sendo em conta, a margem ainda é boa, porque é pra fora. Sim, exato. Isso é... E qual que é o sonho? Qual que é o sonho? Tu ter um relacionamento tão bom com o VC, tão bom, que dizer, cara, eu invisto em ti, mas tu vai fazer a POC com a PremierSoft. Esse é o sonho, né? Porque tu tens... Você tá dando menos risco pra grana dele, né? Por quê? Porque ele já vai conhecer o nosso trabalho, ele vai saber a qualidade que a gente entrega. Daqui a pouco ele investe em vocês, então. Sempre estamos abertos a conversar. Somos daqui a pouco você chega, não, vamos botar tudo. Vamos botar o escritório lá em Nova York. Podemos botar, entendeu? Nunca diga nunca. Tá boa. Nova York você fica mais centralizado ainda. Não, tinha que ser mais no horário central dos Estados Unidos para poder atender mais, né? Miami ali. Os caras, vocês tentaram essa estratégia no Brasil? Então, essa estratégia partiu muito do João Paulo, lá nos Estados Unidos. Nós estamos conversando com algumas VCs aqui, mas isso é mega embrionário, assim, sabe? Só que aqui teria que ser um tiro um pouco mais alto, sabe? Porque lá, como a gente tá falando em dólar, tá falando... Cara, basicamente VCs menores funcionam lá. Aqui no Brasil, acho que teria que ser um valor um pouco mais alto. Daí a gente tá entendendo qual que seria... o nosso targeting. A pergunta mesmo foi para ver se tinha mercado para isso mesmo, né? Tem. Acho que tem, né? Mas daí a gente tá falando daí de investimentos, eu acho que um pouco mais altos aí. É porque eu não sei se o próprio VC ele tem uma preocupação de ajudar, for no Brasil, tá? A ajudar de fato a startup nesse quesito, assim, entende? Mas eu acho que tem, mas eu só não acho que
que ele não puxou isso pra eles, porque a gente sempre tem aquela coisa do o que eu recomendo vira minha corresponsabilidade, né? Eu acho que se... Vamos pegar um parceiro que a gente tem, que é Invisto, né? Eles, dentro do trabalho deles que eu conheço, eles falam que eles fazem de tudo, tentam ajudar ao máximo a startup que eles estão investindo, né? A crescer, porque no final... É bom para eles, né? Eles têm que fazer o exit dele. Isso, o fundo cresce. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de os fundos abrirem... desculpa a expressão, abrirem a cabeça para isso, entendendo que... E talvez tenha, cara, sim, fundo fazendo. E como a gente tem... O Brasil é continental e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e isso é muito mais regionalizado, né? Uma vez que tu tem um parceiro de tecnologia de confiança, né? Falando de fundo, óbvio, né? tu mitiga muito risco, né? Claro. Tu mitiga muito risco, é interessante. Porque assim, o fundo ele pode errar um pouco, né? Só não pode errar muito, né? Então, tu conseguindo mitigar isso, tu consegue maximizar bastante os resultados, né? E eu acho que aí é o que você falou. Você não vai pegar aqueles fundos que investem ali no early stage, né? Porque ali tem muito trabalho ali, mas, cara, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque é trabalho... Não vou dizer assim, não é pouco trabalho, mas o risco ali está muito maior, o produto ele pode mudar muito e é muito mais fácil isso estar na mão dos empreendedores. Aí lá na frente não, agora eu preciso ter alta disponibilidade. Isso. Deixa o cara trabalhar na venda e vamos refazer o motor aqui e alta disponibilidade com o parceiro. Scale-ups, talvez, Scale-ups. Um tiro um pouco mais alto. Eu acho que sim. E o Rodrigo como pessoa, é investidor? Tu pensa nesse modelo de investimento? Como é que tu tá? Atualmente eu invisto todo o meu tempo para minha família na PremierSoft. Essa é a frase bonita, né? Boa. Hoje eu não invisto em nenhuma empresa. Eu estou na SC Angels como associado Corp, né? Como PremierSoft, porque eu quero conhecer um pouco mais desse mundo. Legal. Então, sim, está no radar, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. A PremierSoft também vislumbra, talvez, fazer alguma coisa de venture builder, talvez lá na frente. Legal. Nós estamos sempre no radar para ver algumas possibilidades, mas hoje não. Já vi alguns negócios, mas entendi que por uma questão de momento de vida, né? Minha esposa está grávida também, né? Legal. Então não era o momento, mas eu quero sim em breve começar a diversificar um pouco. Nesse intervalo, quando foi que começou a Premier? 2012? 2011. 2011? Nesse intervalo de lá para cá, 10 aí 12 anos, teve alguma coisa que você próprio como Rodrigo olhou assim e falou, cara, vamos parar de ser uma fábrica e vamos investir num produto? Sabe? E vamos desenvolver um produto, porque assim, tem um Sempre dilema passa, que toda fábrica de software quer um produto, né? Entende? Acho que toda empresa de tecnologia toda hoje empresa tá de tecnologia assim, né? quer, sabe? Já esse tema surge bastante, sempre chegam ideias, mas eu sempre falo pro pessoal, não vamos fazer por fazer, né? Vamos esperar a dor surgir, seja nossa, seja de um cliente, para a gente entender e executar esse produto de uma forma de projeto, para a gente custeá-lo e aí sim ter uma célula e executar isso. O que eu posso falar para vocês nesse agosto de 2023 em breve novidades. Massa. Rapaz, aí... Agora, spoilerzaço, hein? agora a gente fica assim, tic-tac, tic-tac. Isso é primeira mão, tá? Eu nunca falei em breve novidades sobre isso. Aqui, velho. O JP vai ser o próximo convidado e espero aí, que você espero que você tenha informação. Você vai trazer essa informação pra gente, hein, JP? E só pra dar uma pimentada, inteligência artificial é um negócio legal, né? É isso. Entendeu? Entendi, beleza. Tá certo. Então depois de 12 anos aí, 14 anos mais ou menos? Depois de quase 13 anos de empresa aí, a gente vai fazer um negócio diferente aí no nosso portfólio. Cara, mas isso é muito legal. A provocação foi para um resultado do quê? Toda fábrica de software quer um produto, a tecnologia quer. E aí quando... Possivelmente nesses 10 aí, 12 anos, cara, se tiver um percalço de, quase quebramos, né? Tivemos... obviamente teve. E aí nesses momentos... As pessoas olham e falam assim, tá, vamos parar de fazer o que a gente tá fazendo tão bem, que é mobile, e vamos fazer um chinelo, sei lá. Ela quer mudar o negócio porque... E não a persistência vai te trazer isso e lá na frente você vai entender, beleza, agora é o momento. Vamos fazer esse produto, entende? Então a provocação da pergunta foi essa pra galera que tá ouvindo e nos assistindo, tipo,
Gente, é isso aí, acontece com todo mundo. Uhum. Né? Persista, insista com estratégia que vai chegar lá. Exato, não faz sentido você parar todo o foco da tua empresa e mudar para lá. Exato. Né? Na minha visão, a nossa estratégia como produto foi essa. Cara, continua fazendo o que a gente faz, pega um pedaço de pessoas, faz alguma coisa. Algumas empresas fazem isso, né? Colocam 1, 2 pessoas num time apartado para fazer algum experimento. Algumas empresas fazem isso, as empresas centenárias aqui da região fazem isso de uma forma muito boa. Nossa estratégia foi, vamos esperar a gente ter uma necessidade latente de projeto, de mercado, para desenvolver isso até de uma forma custeada externamente. Claro, de forma muito transparente com o cliente, dizendo, olha, cara, a gente vai fazer isso por um preço de custo, o código-fonte vai ser nosso e tal, para a gente conseguir lançar isso com uma pimentadinha extra ali que eu falei para vocês, para virar, de fato, um produto, uma aposta nossa para isso, né? Boa. Show. E aí, pegando esse gancho nessa coisa, a gente tá falando um pouco já de futuro, né? Você já comentou lá que 2033 querem ter escritórios em todos os continentes da missão do War ali. Que mais, cara? Que mais tá no radar? Que é a Premier Soft de 2033? Premier Soft 2033. A Premier Soft daqui a 5 anos eu quero estar com 1.000 colaboradores. Esse é o próximo daqui a estágio. 5, metade. 5 anos, 1.000 colaboradores. Está todos os continentes. E o nosso grande lema, né, e objetivo é ser conhecida como a melhor empresa de tecnologia e a melhor empresa de tecnologia. A maior e a melhor empresa de tecnologia para se trabalhar. O que eu quero com isso? Eu quero ser o objeto de desejo de todos os programadores e profissionais de tecnologia e o objeto de desejo de todos os clientes. Né? Que nós tenhamos um ecossistema de profissionais tão bons tecnicamente que todo mundo queira trabalhar ali, e nós estamos trabalhando para isso, e que todo cliente queira falar, putz, cara, os caras ali são sensacionais. Um dia quero ter dinheiro para trabalhar com eles. Esse é o nosso objetivo. Mas eu vi que na tua frase do maior e melhor não tem nada de geografia, né? Não tem de Santa Catarina, do Brasil. Eu não quero ser... não quero ser jogador de War agora, mas a gente primeiro quer falar Brasil. Brasil. Assim, começa pelo Brasil. Sonho grande, começo pequeno. Né? Não é pequeno Brasil, né? Mas a gente fala 2033 Brasil. 2033 é verdade. Brasil é um continente. Né? Até onde eu vou agora, né? Com o Rodrigo 2023 consegue pensar até ali. O Rodrigo 2033 provavelmente vai ter uma cabeça bem diferente. Que legal. Mas assim, só voltando lá na essência do como a Premier Soft surgiu, né? O porquê que a gente está fazendo isso que a gente está fazendo. Nós trabalhávamos numa empresa tradicional de software de Blumenau, muito bacana. Falo aqui Banner Sistemas, pessoas fantásticas. Trabalhei lá também. Trabalhasse lá também? Pô, a gente tá, nossos caminhos aí quase cruzados. Não é pequena, cara. Não é pequena. Eu trabalhei com o Thiago também na HBC. Empresa boa, aprendi muito lá, pessoas fantásticas, mas uma empresa tradicional, né? Então, uma empresa que batia ponto e tal. Então, quando a gente montou a Premier Soft, nós queríamos montar uma empresa diferente. Uma empresa que... sempre assim, a dor que a gente viu, a gente fala, vamos fazer diferente. É uma empresa, cara, com um pensamento diferente, um pensamento mais moderno, né? E é natural, né? Uma empresa mais antiga vai ter um pensamento mais tradicional, um pensamento mais moderno. Então, para as pessoas se sentirem abraçadas, né? Então, muito disso reflete na nossa sede que nós construímos aqui em Blumenau. Que é uma sede diferenciada, né? A gente tem ali 3.500 metros quadrados, a gente tem sala de massagem, nós temos cafeteria com barista fazendo cappuccino cappuccino, sala de soninho que a gente fala, nós temos sala de jogos, temos um baita auditório lá para eventos técnicos. Então, tudo isso é para criar um ambiente onde os nossos colaboradores, que nós chamamos de heroes, possam estar e se sentir bem. Então, para se sentir acolhido e para disseminar o conhecimento técnico. Porque tudo isso vai gerar profissional feliz, né? Profissional sempre evoluindo, e com isso a gente consegue ter um conhecimento muito grande dentro de casa, consegue entregar excelência para o nosso cliente. Se nós temos tudo isso entregando excelência, eu imagino que o crescimento e a entrega de qualidade é consequência do trabalho. Perfeito. Quem não sabe onde fica a sede da Premier, vai ali para aquela rotatória ali do SESI, só olhar um pouquinho para a esquerda. Quem está sentindo Gaspar, né? Olha um pouquinho ali à esquerda e vai ver um prédio azul lindo. Faz 360 assim que tu vai achar, velho. Um prédio lá, com a Suzy. Já tive alguma oportunidade de inclusive almoçar lá.
Já fui almoçar, o tradicional almoço de sexta-feira. A gente tem um restaurante na empresa, tem almoço todos os dias para os colaboradores, para os nossos convidados especiais. E na sexta-feira... Desculpa aí, viu? Desculpa aí. É convidado também, Thiago. Nossa, agora, viu só? Tinha que fazer uma graça. Você tá lá na cadeira do Tinha presidente. que fazer uma graça Vou botar agora. uma foto assim, ó. E na sexta-feira tem um plus que a gente serve sempre salmão e filé mignon. Às vezes não é filé mignon, às vezes é picanha, tá? O pessoal fica meio chateado, mas às vezes tem essa flexibilidade aí. Eu fui convidado e eu falei assim, não, vamos numa sexta-feira, né, cara? Porque tu sabia? Sabia, espertão, sabia. aí sim, ó. Fui na sexta-feira, fui lá e comi um salmãozinho, cara. Cara, a máxima é tratar bem as pessoas que estão trabalhando com a gente, cara. Isso aí, uma empresa sem as pessoas é só um CNPJ, é só um número, sabe? Então as pessoas estando bem ali, estando bem cuidadas e tendo a possibilidade de estar evoluindo como profissional e tecnicamente, cara, não tem como tu não entregar. Fazendo uma boa gestão, evidente, né? E fazendo bons negócios, não tem como você não crescer como empresa. E, cara, vai um feedback aqui, né? E você vê isso, você sente no clima da empresa. Tá? Quem é de fora percebe isso ao entrar lá, assim, na energia que as pessoas transmitem, sabe? Você não vê ali... Acho que o ambiente ajuda, né? Se falar que foi todo renovado ali tudo, mas você vê na cara das pessoas, a energia que as pessoas passam, estão muito tranquilas, você olha vê elas conversando assim, não tá aquela coisa assim, tipo, tensa, parece que as pessoas não estão conectadas, sabe? Talvez não consiga explicar aqui, mas dá pra perceber que a energia lá é muito boa, cara. Legal ouvir isso. Rodrigão, surgiu uma dúvida aqui, cara, porque é o seguinte... estamos falando aí que 2019 pra cá, que foi o maior crescimento de vocês, né? Sim. Exponencial. E aí, falando da sede, que é gigante, enfim, estão lá nos Estados Unidos. Como é que vocês começaram a colocar governança nisso? Porque daí assim, pô, tu falou antes que tu emitia nota, que não sei o que, o João Paulo fazia mais outra coisa. E aí? Vocês pararam? Como é que foi isso? Não, vamos só crescer, mas como é que cresce saudável? Como é que, entendeu? Eu tive que trazer... um profissional, como é que foi isso, essa busca, assim, essa dor do crescimento realmente? Gov o quê? Não, brincadeira. A gente ainda está se adequando, né? A gente evoluiu bastante, né? No começo foi realmente... Cara, a gente não vai deixar de vender e entregar excelência porque nós não temos a área formatada. A gente se desdobrou, né? Conforme dava. Na época o João Paulo, quando a gente começou, em 2019, até 2019 o João Paulo era o CEO da empresa. Né? Daí ele acabou saindo para tocar outras startups dele. Eu assumi a cadeira de CEO. E aí lá para 2021 eu falei, JP, volta aqui, cara, eu vou precisar da tua ajuda. Daí ele voltou na época como Tech Advisor, algo assim. E depois foi para internacionalização e agora está como CDO, né? Então eu precisei da ajuda dele, né, para a gente conseguir fazer isso. E buscar pessoas de mercado, né? Pessoas de mercado e pessoas que eu conhecia, né? Então eu trouxe uma pessoa que eu já conhecia para a área financeira, por exemplo. Né, que eu já conhecia na área financeira. Eu trouxe uma pessoa que eu conhecia como gestão de pessoas para cuidar do comercial. Então eu comecei a olhar para o mercado. Né? Tem uma pessoa que já tem mais de 20 anos de experiência na área de people para tocar a área de people. Uma pessoa com mais de 20 anos de experiência na área de marketing para tocar a área de marketing. Então eu comecei a olhar para o mercado e começar a procurar profissionais que principalmente tenham o fit de perfil Premier Soft. Isso é o primário. Não adianta o cara ser excepcional tecnicamente e não bater, principalmente liderança, né? Senão vai quebrar o circuito, queimar o circuito da empresa, não vai conseguir disseminar a cultura da empresa. Mas também tem essa questão técnica, né? Eu ainda atuo um pouco na camada operacional, né? Tanto que eu estava olhando o celular ali antes, mas a ideia é cada vez mais buscar profissionais de mercado que tenham um fit cultural e capacidade técnica para fazer a parte de gestão da empresa. Então a gente ainda está estruturando, estamos estruturados, bem estruturados, mas ainda existem, claro, coisas para ajeitar. Algumas cadeiras para ajeitar que, cara, por enquanto eu vou ocupando algumas, outras pessoas vão me ajudando em outras e a gente vai se ajeitando e crescendo. Porque nesse boom, cara, é impossível tu tá pronto e achar todo mundo, vem, vamos fazer e dá, né? E seria uma aposta muito imprudente, né? Porque você não conseguiria fazer uma seleção adequada, né? Então a opção de não estar com essa estrutura toda pronta ainda não é questão nem por orçamento, é por questão de não ter achado ainda
as pessoas certas. Exato. Claro, se eu for trazer um cara ace de mercado, o cara pode cobrar uma fortuna também, né? Então, Isso. bom senso ali, mas é mais pela questão de Achar a pessoa certa. Que caiba no budget também, mas é mais por encontrar o fit, né? Esse é o argumento primário, isso. Cara, perfeito, porque pessoas no mercado disponível a gente sempre vai achar. Isso. Mas a gente tem que trazer aquelas pessoas que faz sentido, que vai transpirar e que vai chegar lá e vai ainda continuar tendo aquela energia boa ali na empresa. Exatamente, né? Porque é muito fácil eu sempre falo que a liderança é como se fosse um circuito, né? A cultura da empresa. Então, parte de mim, eu tenho que disseminar a cultura da empresa, vai passar para os diretores, gerentes, esses gerentes vão passar para os coordenadores. E se eu tenho um circuito queimado aqui, cara, não vai mais para baixo. Já queimou um setor inteiro. Então, a disseminação da cultura da empresa nas lideranças, ela tem que ser muito cuidada, sabe? Senão, se tu queima um circuito aqui, cara, já lascou. Perde todo aquele time para baixo. Exato. Pô, massa. E tu vai ter uma constante busca, né, dessas cadeiras, né? Porque realmente vai surgir esse crescimento. E óbvio que lá na frente também talvez tenha uma previsão do que a gente precise, mas na hora de vamos ver a execução, a gente entende o que precisa de fato, né? Exato. E hoje a gente tem um pouco mais de clareza também do profissional que a gente quer para o Primersoft, né? A gente tem, eu chamo de pirâmide de excelência da empresa. A gente tem o cara que a gente quer, que é o hero, né? Que é o cara que não vai ser o vitimista, que vai ser o problem solver. A gente quer o problem solver. Essa é a base. O cara vai ser um cara que vai resolver problema, sabe? O cara que também é o team player. Então o cara tem que saber trabalhar em equipe. O cara é super rockstar, é fodão, mas não... Cara, beleza. Mas tu tem que saber disseminar, tem que saber ajudar as pessoas, senão tu não vai funcionar aqui. Né? E aqui em cima a gente tem o cara que tá querendo sempre evoluir. Se o cara é acomodado, fala, cara, eu sei tudo já. Cara, se tu sabe tudo, tu não sabe nada. Na verdade é essa, sabe? A frase já diz que você não sabe tudo. Exato. Exato. Então, se você é um resolvedor de problemas, se você sabe trabalhar bem em equipe e você está buscando evoluir, cara, essa tríplice aqui já valida bastante coisa, sabe? Que massa. E você falando da empresa, assim, eu acho que com muito orgulho, dá pra ver na tua expressão, assim, como que você fala com muito orgulho. Como é que você vê hoje... Você fala que quer investir, você falou agora começar a atuar outras coisas, tem aí o braço teu também está ajudando na BlueSoft. Como é que você se organiza nisso tudo? Como é que você vê seu dia a dia? E ainda consegue, assim, ter dedicação para construir essa empresa aí que parece brilhar os olhos, né? Sim, é desafiador, né? É desafiador. Como eu falei, comentei há pouco, né? Minha esposa está grávida agora, estamos em agosto de 2023, é bom falar porque o programa é temporal. Talvez o filho já até na segunda pessoa tá vendo esse programa. Então tem essa questão de conseguir estar mais em casa, estou me forçando a isso. Então muito disso é conseguir apostar e elencar um pouco de algumas coisas para algumas pessoas da empresa, né? O João Paulo agora voltou para o Brasil, né? Ele estava nos Estados Unidos os 6 primeiros meses da empresa, então vou contar com ele para me apoiar em algumas coisas aqui também, mas também para as minhas lideranças. A BlueSoft foi um desafio bacana que o Bruno Tchegardi me propôs. Eu achei legal, a gente está estruturando agora o October Tech, né, para a gente fazer em outubro. Então, tenho participado de algumas cerimônias, algumas reuniões. É mais estratégico, assim, então não toma tanto tempo. Em outubro vai tomar, mas por enquanto não está tomando tanto tempo. Então, tem dado certo. E essa questão de estar investindo em outras empresas ainda é um negócio mais tímido, né? Como eu falei, eu estou participando em alguns momentos da SC Angels, alguns encontros. Estarei pela primeira vez no Startup Summit, que vai acontecer semana que vem. Semana que vem eu vou estar lá para conhecer. O pessoal fala muito bem do evento, então vou estar lá junto com o JP também para conhecer o evento. Então, cara, eu acho que é realmente conseguir elencar as prioridades, né? Aquela máxima, todo mundo tem tempo, é só questão de elencar as prioridades. Tu quer tudo, mas... né? Exato. Então, minha prioridade, sendo sincero, hoje é minha família, é evidente, né? Minha esposa grávida. Mas, sim, a gente tem uma empresa ali que é responsável diretamente por 170 famílias, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho isso em mente total. Sem falar em empregos indiretos que a gente gera ali com terceiros, enfim. Então, tenho isso muito claro. E eu tenho sim que me apoiar, me firmar e apostar nas pessoas que eu tenho ali me apoiando na liderança. Né? E nisso tudo tem algum propósito pessoal? Propósito? Nossa, que pergunta profunda, Amanda.
A Armada sempre tira essas, é difícil, tá? Cara, eu vou te falar... Porque dá pra ver, desculpa, porque dá pra ver que você é um cara que gosta de war. Brincando, mas pro pessoal entender. Joga estratégia. Pensa na estratégia, não é um cara... É um cara analítico. Um cara que pensa, um cara comedido num ponto de, cara, não vou sair dando tiro pra todo que é lado. Na conversa dá pra perceber isso. Então você é um cara que pensa em estratégia. Sabe onde quer chegar em 2033. Então é um cara estrategista. Então eu tenho certeza que por trás, talvez não esteja claro, ou não esteja declarado pra si mesmo, né? Mas que existe um propósito aí jogando por trás de toda essa estratégia. Eu vou te falar, eu vou te responder com uma série de explicações aqui que eu acho que acaba dizendo um pouco do propósito, tá? Um dos programas que eu mais gosto da Premier Soft é o Premier Soft Academy, que antigamente chamava EP Academy, que é um programa de formação remunerada que nós temos. Nós pegamos profissionais, durante 3 meses nós ensinamos programação para eles, tecnologia para eles, e nós contratamos esse profissional para atuar na empresa. Nós fizemos isso com mais de 40 pessoas já, com uma taxa de contratação de 88%, então uma taxa de conversão bem bacana, fizemos um processo seletivo muito bom. Esse é um dos programas que eu mais gosto. É uma das iniciativas que eu mais gosto da empresa. Por quê? A ideia de eu pegar uma pessoa, muitas vezes, que não está na área, que é fazendo uma transição de carreira, eu poder ensinar essa área para ela vir para uma empresa que cuida bem das pessoas, que muitas vezes ela estava num local não tão legal, né? Tipo, outras áreas mais braçais, enfim, não tão legais. Eu tô, além de estar dando uma remuneração maior para ela, eu estou fornecendo uma qualidade de vida para ela, que vai dar diretamente um impacto positivo para a família dela e vai fazer ela poder crescer profissionalmente. Eu poder aplicar isso, impactar isso na sociedade, eu acho que é um negócio muito bacana. Então, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, acho que gerar emprego e gerar esse impacto na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, consequentemente, que é o capitalismo do bem, né? Que capitalismo não é do bem, né? Mas, enfim, gerando também receita para a empresa, cara, isso é fantástico. E é um negócio que eu quero fazer, dando tudo certo ano que vem, um App Academy, um Premier Soft Academy, focado em transição de carreira. Então, eu tô falando aqui num programa de 9 meses, idealmente. Tem que ver se vai dar certo isso. Mas são 3 meses que eu vou fazer ensinando lógica de programação e conceito de programação para as pessoas. Então, pessoas não precisam ter conceito de programação, eu vou ensinar isso para elas. Nesses 3 meses também vão ter aulas de inglês e também explicando o que é a Premier Soft, história da Premier Soft, valores da Premier Soft, catequizar mesmo a pessoa, né, da empresa. Depois dos 3 primeiros meses, eu vou ensinar o que era o padrão do curso antigamente, uma tecnologia específica, Flutter, .NET, não sei. E os outros 3 primeiros meses, os últimos 3 meses, fazer uma residência. Que daí o cara vai estar junto com um pleno, um sênior na fábrica de software, ou alocado sem custo num cliente do lado de um outro cara para ter experiência, para esse cara se formar. Então, eu acho que isso que eu mais gosto, Ramada, é poder trazer alguém, transformar essa pessoa, dar uma remuneração legal e, consequentemente, a empresa ganhar com isso também. Tu gera um senso de gratidão, né? Grande dessa pessoa. Claro. Eu teria, pelo menos, né? Pô, a empresa... Não, acho que isso é do ser humano, sim. Então, impactar a vida das pessoas dessa forma, transformando a realidade dela e da família dela e, consequentemente, um pedacinho da sociedade e com o crescimento da empresa, cada vez mais a sociedade, eu acho que é o que mais me motiva. Tá aí, ó, o propósito. Tem um propósito. Viu? Só precisa transformar isso numa frase. Acho que é isso que o Ramada tá... Não, mas ele tem, eu acho que ele tem, eu acho que ele vai a provocação já serviu pra ele tentar jogar o chat GPT, ver o que ele fala. Transforma isso numa frase. Mas a frase tá quase pronta, ele foi falando, porque assim, todas as ações que você faz tem uma ligação com isso. Dá pra ver o espaço, a qualidade de vida que você fala de fornecer um ambiente legal, a forma como vocês tratam... esqueci o nome da a senhora do café. A Dona Zani. Dona Zani. O jeito que ela é inserida ali no contexto, assim, muito legal. Então, você vê a felicidade dela. Então, tem isso, essa coisa da felicidade, da prosperidade, do impacto positivo. Então, dá pra ver que existe... Não é uma coisa... Não tô falando que todo empresário deveria ter isso, não. Mas, pra mim, na minha concepção, pelo meu desejo, é que todo mundo pudesse pensar nisso. Como é que a gente faz todo mundo ganhar? Um ganha-ganha para todo mundo, seja positivo para as pessoas, seja positivo para a cidade, seja positivo para a comunidade, porque se todo mundo ganha, eu ganho.
Se a cidade ganha, eu ganho, né? Então acho que só... para mim, o meu propósito, por exemplo, é melhorar o Brasil. É simples assim. Mas para melhorar o Brasil, eu começo melhorando a minha empresa, a minha cidade, o meu estado e vou pro Brasil. Tem algumas formas de eu fazer isso, mas tudo que eu quero fazer é para melhorar o Brasil. E eu acho que por ti passa pela mesma linha, né? E eu só fiz a provocação porque talvez você sabia ou não, mas pra mim já estava claro. E eu ia dizer, faz tão intrínseco isso Tava muito claro. que faz, né? Natural nosso. Saca? Vou fazendo e... Nunca para pra verbalizar e filosofar isso, né? Mas exato. isso. Mas ele tem isso aqui na cabeça porque você vê que as ações... Eu falei, ele é um cara estratégico. Então ele não tá fazendo assim, eu faço isso, porque eu ia falar fancy, mas é porque é modinha, porque é bonito. Não. Dá pra ver que não é, entende? Tem uma estratégia por trás. Então ele tem um propósito. Aí eu fiquei curioso pra saber. Legal. Boa. Algo mais, Amada? Dúvida? Cara, e eu acho que falamos de futuro, falamos temos que trazer o JP aqui pra falar da internacionalização, né? Exato. A gente aproveitar que ele tá aqui, inclusive, que ele voltou, né? A gente combinou que a gente não ia falar de internacionalização para o pessoal não ficar aí triste, né? Mas o JP vai, inclusive, falar um pouco, traz ele aqui para falar dos causos, porque provavelmente deve ter alguns causos de um brasileiro lá na gringa, né? Tem. Eu não vou dar spoiler, mas tem uns legais. E eu queria que aí tu fechasse assim, falando assim, tipo... Quem que é, se tem uma empresa, uma pessoa, uma personalidade que inspirou você, Rodrigo, ou a Premier Soft? Quando a gente abriu a Premier Soft, a gente queria ter algum tipo de referência para dizer como a gente queria fazer a empresa, né? Sim. Uma empresa tipo alguma coisa, né? Fazer uma empresa tipo tal empresa. A gente sempre falava que a gente queria uma empresa tipo o Google, né? Que era a empresa que a gente tinha como referência na época. Eu não sei se isso acaba sendo verdade, porque a gente acabou indo por um caminho muito nosso, né? Mas quando a gente montou a empresa, nós queríamos que a Premier Soft fosse uma empresa tipo o Google, que era o que nós tínhamos de referência na época de empresa não fabril, digamos assim. Agora, falando como o Rodrigo, cara, eu sou uma pessoa... As duas pessoas que eu vou citar são pessoas controversas, mas são pessoas que eu admiro em algumas esferas. É meio óbvio, né? Steve Jobs, pela questão de visionário, né? Absurdamente visionário. Então, sempre fui muito fã. Acho absurdo a transformação que ele causou, tanto no mundo da computação, quanto no mundo da telefonia, quanto no mundo da música. Cara, é absurdo. Eu lamento muito dele não estar vivo nessa época de inteligência artificial. Porque se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo coisas absurdas. Possivelmente, cara. Com inteligência artificial. Estaria fazendo coisas absurdas. Não, com certeza. A Apple seria talvez 3 vezes o tamanho que ela é hoje. Cara, alguma coisa absurda estaria acontecendo com inteligência artificial. E como empreendedorismo, eu acho absurdo. Cara, controverso, eu sei. Mas o Musk eu acho absurdo como empreendedor. É absurdo. Ele, cara, pode falar o que quiser dele, mas ele sabe o que tá fazendo, cara. Ele sabe o que tá fazendo. Eu falo pra todo mundo isso também, assim, né? Ele tem as opiniões pessoais, ele tem controvérsia, algumas atitudes dele, né? O sarcasmo, tudo, mas não dá pra questionar o poder de empreender desse cara. Não. Se alguém for questionar, me mostra que empreende melhor que ele. Ele é um outlier, assim, daqueles que não vai ter outro na história. Pra mim é o empreendedor do século, Musk. Cara, eu concordo. Tem muita gente que vê ele como um messias, né? Mas eu acho que essa coisa ele é o empreendedor do século. O poder dele de empreender... Absurdo. Eu não vejo... Não tô dizendo que não tenha outros grandes, né? Mas eu vejo ele como uma figura assim também diferente demais, cara. Você vê quem não conhece ou quem talvez não concorde com a gente, dá uma olhada no documentário na Netflix. Você chegou a ver? Não, falando não do Musk. Acho que é De Volta ao Espaço, alguma coisa assim, na Netflix. Cara, e você vai entender que não é só o Musk, né? Ele teve um time muito foda ali junto com ele, mas a cabeça desse cara, né? Como ele pensa as coisas, e você vai ver o outro lado, não só o controverso que a mídia fala dele, né? Mas o lado da visão dele de como ele fez as coisas ali, cara. É bem legal. Legal, bacana. Fechado. Então tá, meninos. Rodrigão, aproveita aí, cara, pra deixar tuas redes sociais, teus contatos pra galera. Perfeito. Pra entrar em contato. Se quiser dar um spoiler de vagas, aproveita. Ou uma dica também. Fica à vontade, cara. Quase.
Pô, agora a hora que eu olho pra câmera isso aponto aí. e faço aquela conexão com a plateia, né? Isso aí. Não, vou convidar então para quem quer conhecer mais da Premiersoft, seguir ali no LinkedIn Premiersoft, também no Instagram Premiersoft. Quem quer saber das vagas da Premiersoft, nós temos um Instagram próprio para isso, que é o Vencer Hero. Nós temos lá postagens de vagas e também a gente compartilha um pouquinho do que acontece na nossa sede, as novidades. Nós temos algumas vagas abertas agora nesse mês de agosto de 2023. Nós temos diversas vagas de Flutter, vagas de desenvolvedor iOS, vagas de desenvolvedor Android. Temos vagas de QA, se eu não me engano. Nós temos vagas internacionais aí que precisam do inglês, tá, galera? Vamos estudar inglês, galera. Para desenvolvedor back-end, desenvolvedor full stack. Nós estamos com uma vaga de Tech Recruiter. Então, olha só, não é só de desenvolvedor, né? Que vive uma empresa de tecnologia. Uma vaga de Tech Recruiter com inglês fluente. Inglês de novo. Para contratações ali, para a gente agilizar nosso processo e otimizar nosso processo de contratação de profissionais de tecnologia com inglês. Bom, Premiersoft é isso, acompanhem lá. Quem quiser me acompanhar no LinkedIn aí é Rodrigo Hilsenbeck, Hulsenbeck. Putz, perdi já no H. Tá. Agora tu fala do Hilsenbeck. Qual que é o trick? Qual que é Pô, um papo legal, sério, os caras vão acabar. Então, é que assim, o Thiago tava com dificuldade de falar Hulsenbeck. Exato. Aí tem uma técnicazinha que é só lembrar que na época que o Proerd foi pro Rio de Janeiro, ele fez a campanha do Rio Sem Drogas, né? Hilsenbeck. E pronto, não esquece mais, Hilsenbeck. Hilsenbeck. Ótimo. É a pronúncia. Ótimo. Nossa, ótimo. Inclusive, quando eu fui falar aqui, não dá pra vocês Tu verem, escreveu gente, Hilsenbeck. mas eu escrevi Hilsenbeck. Nunca mais a pronúncia errada. Nunca mais vou errar. Mas essa eu digo, às vezes a gente tem que escrever como se pronuncia, porque é difícil mesmo. Exato. Depois falam do meu sobrenome, que é Ramada. Muito simples o Ramada, é só saber que tem um RA, H. né? Tu já sabe dessa? Não. Ele foi uma vez falar do Instagram Eles ficam me dele. zoando tanto. É Sidney Ramada e Ramada com R. Ele falou, ninguém mais falou. Aí eu, Ramada com R. Não, peraí, não é com R, não. Acho que foi nos primeiros episódios. Mas como é que a galera te encontra? Ramada. É isso aí. Valeu, pessoal. Bom, antes de eu falar da minha sede, eu não vou esquecer de falar da mentoria, tá, cara? A gente tem dentro da Essêndios um programa de mentoria 0800 na faixa, não sei como que vai sair na tela, mas é na faixa, é 0800. Todo empreendedor, seja aquele empreendedor que a gente já está investindo ou que já fez algum tipo de trabalho com a gente, mas aquele empreendedor que está começando, está lá no early stage com o teu negócio e recomendamos sempre ter um mentor ali, porque faz muita diferença para o seu negócio. Então a SC tem esse programa de mentoria, acessa lá scangels.com.br, tem lá um botão de solicitar mentoria, a gente vai fazer uma curadoria para entender o que você precisa, vai trazer com certeza um profissional. A gente tem mais de 160 associados, do Rodrigo associado ali também. Quem sabe a gente tiver uma oportunidade, vai trazer pro Rodrigo também fazer a mentoria, mas cara, não perca tempo, cara. Eu acho que tem muita oportunidade e a gente tem pouca demanda, né, Thiago? Isso aí, exatamente. Tem pouca gente vindo solicitar mentoria ali, e acho que é uma oportunidade que o empreendedor não poderia deixar de participar. Exatamente. E nas minhas redes sociais, qualquer rede sociais, na verdade, é Sidney Ramada, Sidney com D mudo, Y no final, e Ramada com H. Tem até uma figurinha, Ramada com H agora. Isso aí. Gente, também, Ramadinha, a gente tem aqui um aviso rapidinho que a diretoria nos pediu para fazer. Manda lá. A gente está procurando ainda, a gente está com o bet aberto de investimento de startup, tá, gente? Então, para você que é um startupeiro aí e está procurando investimento, a gente ainda está com o bet aberto para fazer investimento em startup. Tá? Legal. Então, além de você fazer lá no scangels.com.br e fazer programa de mentoria, se você é startupeiro, tem lá de se inscrever sua startup. Lá você pode escrever, mandar os dados que a gente pede, pitch, enfim, várias informações, tá lá, segue lá e a gente entra em contato com vocês para começar essa rodada aí de investimento, se der tudo certo. A tese é B2B, 2 sócios, né? Faturando já. Faturando, não é hardware, né? Não pode ser só pode ser escalável de software, SaaS, né? de tecnologia SaaS. Acho que era isso, cara. Isso. O básico é isso. 2 sócios. Dois sócios, o Ramadinho falou. 2 sócios. Não, e acho que e tá lá dentro da descrição, bem lembrado. Tá também, importante. Tem dúvida, entra lá no nosso Isso. site ou fala ali no Instagram também com
com o nosso amigo Gustavo. Aproveita que você vai lá no nosso @sangels.com.br, se inscreve, segue a gente lá, vai ter esses conteúdos relacionados à mentoria, à startup, outros conteúdos que você quer saber sobre investimento anjo, tá? Para entrar em contato também pode mandar um direct lá pra gente, ou através do site, tá? E você acha também contato da gente, LinkedIn, enfim, vários lugares, se também tiver dúvida, pode procurar a gente. E compartilha esse episódio aí com os amigos que estão buscando investimento, que estão querendo aprender sobre internacionalização, sobre um mercado de software, de investimento. Com certeza, o nosso propósito aqui é ajudar a trazer educação para essa área de startups e investimento. Então, dá essa força pra gente. Exato. Pra gente levar esse conhecimento pro pessoal, né? Ajuda a gente aí. Fechado. Ramada, obrigado mais uma vez por participar. Rodrigão, obrigado mais uma vez por vir. Satisfação. Beleza. Gente, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, Sebrae.